Olá, pessoal! Hoje nós vamos apresentar para vocês o nosso projeto interdisciplinar semestral. O nosso grupo é composto por mim, Amanda, Andressa, Giovana e Isabel. Nosso trabalho foi orientado pela professora Valquíria de Oliveira e vamos abordar o tema Medidas na EJA. Ao longo da história, a EJA já foi conhecida por vários nomes, mas sempre com o mesmo propósito de educar jovens e adultos, que por razões pessoais ou não, deixaram a escola em segundo plano. A seguir, vamos ver algumas características para ingressar na EJA. Os anos iniciais e finais são destinados para alunos a partir de 15 anos que não conseguiram completar do primeiro ao nono ano. O tempo estimado de conclusão é 2 anos. Já o ensino médio é destinado a alunos de 18 anos e o tempo estimado para a conclusão é de 18 meses. Quando falamos de educação matemática para jovens e adultos, nós não estamos nos referindo ao ensino de matemática para estudantes de universidades, pós-graduação ou até mesmo cursinhos profissionalizantes. Nós estamos falando de uma ação educativa para um ser de escolarização básica, incompleta ou jamais iniciada, geralmente acontece na fase adulta ou na juventude. A interrupção da sua trajetória escolar não lhe ocorre apenas com um episódio isolado de não acesso ao serviço, mas no contexto mais amplo de exclusão social e cultural, e que em grande medida condiciona também as possibilidades de reinclusão que se forjaram nessa nova etapa, ou até mesmo na primeira etapa, que é uma oportunidade de escolarização. A matemática faz parte da grade curricular da EJA, sendo a grande importante na formação de caráter socioeducacional do educando. Ao adentrar na modalidade de ensino EJA, o professor deve mostrar a matemática como uma grande ferramenta construtora de conhecimento, e não uma disciplina cheia de regras e teorias decorativas de reprova. Assim como em todas as matérias, deve-se aproveitar o máximo de experiências vividas pelos alunos, tentar trazer o dia a dia deles para dentro da sala de aula, fica muito mais fácil de ensinar. É importante buscar avaliar os alunos de forma graduada. A EJA necessita de uma avaliação contínua e diferenciada dos modelos normais, realizando trabalhos e pesquisas, sempre tentando a maioria das vezes fazer dentro da sala de aula mesmo, pois a maioria dos alunos trabalham em tempo integral e é complicado ficar mantendo trabalhos fora da aula. É importante mostrar a importância da matemática e o quanto ela é útil para a sociedade moderna. Trabalhar com dados informativos, interpretações e análise de situações cotidianas, contribuindo para a autoconfiança do estudante, introduzindo o planejamento das aulas, situações que envolvam os temas transversais, saúde, meio ambiente, orientação sexual, ética e tudo isso relacionando a matemática. É importante procurarmos trabalhar a interdisciplinaridade, envolver a matemática com biologia, sociologia, física. Sendo assim, conseguimos trazer diversas matérias em um só tema para facilitar o entendimento dos alunos. Oi, gente, meu nome é Amanda Vicchiato e eu vou dar continuidade no assunto com vocês. Vamos lá? A ausência de crianças na escola terá um grau muito alto de influência. E o primeiro deles é o direito pela luta da educação básica. A doação, em 1988, já foi um grande avanço. Esse direito estabelece que toda a educação básica é obrigatória e gratuita para todo o país. Não se trata apenas de educação para crianças de 7 a 14 anos, previstas nas constituições anteriores, mas também do artigo 208 da atual Constituição Federal de 1988. É obrigação deles garantir que as leis do Estado estão sendo cumpridas. Garantir que é obrigado a educação básica ser gratuita, não só apenas para as crianças, mas sim para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de fazer a sua educação básica na idade correta. É importante também que ampliem cada vez mais a educação básica, obrigatória e gratuita. Se pararmos para pensar no nossos alunos EJA, sabemos que não foi um caminho fácil para eles trilharem. Eles enfrentaram a dificuldade, enfrentaram a fome, uns não tiveram a oportunidade de estudar, por falta de tempo, por ter que trabalhar naquela idade, né, que estava na educação básica, e acabou tendo que trabalhar. E hoje, graças ao EJA, eles têm essa oportunidade.
E além do EJA ser muito importante, com esse trabalho conseguimos ver a importância da matemática no EJA. Foi muito interessante e muito gratificante poder estudar um pouco sobre o EJA e o ensino de matemática. E eu já vou ficando por aqui. Obrigada e eu passo a palavra para a próxima integrante do grupo. Você já parou para pensar como seria o mundo se não existissem as unidades de medidas padronizadas? A princípio, essa parece uma pergunta sem importância, né? Mas, com um pouquinho de reflexão sobre o nosso dia a dia, veremos que essa se torna uma pergunta relevante. Ao trabalhar com grandezas e medidas na EJA, os professores precisarão estabelecer quais conhecimentos desse campo serão explorados. Com base nos parâmetros para a educação básica, na primeira e na segunda fase da EJA, deve ser trabalhado com grandezas e medidas envolvendo tempo, comprimento, massa, capacidade, sistema monetário, relações entre unidades de medidas, medições, áreas, perímetro, volume e temperatura. Nós escolhemos a questão 31 da prova ENSEJA 2019. E a questão fala sobre área, comprimento, medidas. A questão, ela quer saber quanto mede a pilha através de uma régua. Se formos colocar essa questão como um exemplo no cotidiano do aluno, poderíamos falar sobre as medidas dos ingredientes para fazer um bolo. E com isso, o próprio veria como as medidas são tão importantes e estão sempre presentes em nossa vida. Pensando em coisas do seu dia a dia, logo ele conseguiria chegar à resposta exata da questão. E para deixar esse trabalho ainda mais enriquecido de conteúdo para vocês, pedimos um depoimento do professor de História que já teve experiência no ensino EJA. O nome dele é Evandro. Fique agora com um depoimento dele. Para você. Bom, vamos lá. O EJA, né, para mim é um dos projetos da área da educação mais bonitos, mais interessantes que existem, cara, porque quando a gente pensa na educação de jovens e adultos no Brasil, ela não tem somente uma função, vamos dizer assim, pedagógica, academicista, ela tem uma função social, literalmente, tanto que a sua pergunta para mim é o impacto social, né, a função social desse EJA aí, né. Por exemplo, o aluno que fica lá 30, 40 anos fora de sala de aula, quando ele volta, é como se nós tivéssemos dado uma nova vida para esse indivíduo, porque há um despertar de conhecimento, ele muitas vezes passa a se ver como útil, literalmente, na sociedade, né? E pro indivíduo, pro desenvolvimento do indivíduo, isso é magnífico, é magnífico. Eu mesmo tive minha primeira experiência em escola, há 10 anos atrás, foi numa sala de EJA. Eu entrei numa sala com alunos muitas vezes mais velhos do que eu. E teve aluno que falou assim, nossa, professor, pô, gostei da matéria. Se eu for fazer faculdade de Direito, eu vou ter esse tipo de assunto? Eu falei, vai, cara. Então você resgata aquele indivíduo que deixou de estudar por querer trabalhar, para ajudar em casa, que era muito das questões culturais, né? O moleque completava 14 anos, aprendeu a assinar o nome, vai trabalhar. Era essa cultura brasileira há 30, 40 anos atrás. E daí você resgatar esse cara que ficou adormecido durante 40 anos aí, é magnífico, é gratificante e você percebe o quão é interessante trabalhar com os alunos do EJA. Didaticamente falando, eu acho que uma das funções da sua pergunta também está relacionada a isso, é a questão do jeito de trabalhar. O jeito de trabalhar é completamente diferente. Por exemplo, eu como historiador, como professor de história, vou trabalhar um conceito de Segunda Guerra Mundial. Se eu usar os termos academicistas do conflito, não vai ficar interessante para os alunos. Mas se eu falar para ele buscar na memória filmes, revistas, novelas, coisas do cotidiano que ele lembra sobre o tema, é muito enriquecedor, porque ele tem um conhecimento de vida que vai além dos muros da escola.
Então isso é muito interessante. Muitas vezes o cara ele conhece alguém que lutou determinado conflito. Isso é rico, é rico. Então eu torço, sinceramente, que o EJA seja cada vez mais valorizado e seja dado o devido destaque, né, o devido protagonismo para esses alunos que estavam adormecidos e voltaram a ter seu papel e sua função social pré-determinada, né? Ele voltou a ser, ele tem o sentimento que ele voltou a ser útil para a sociedade. Então, por isso que nós temos aí muitos aposentados, né? Que voltam a estudar depois da aposentadoria, porque ele tinha essa vontade, esse desejo de aprender. E esse desejo ele ficou só adormecido. E quando ele volta com uma magnitude, com um impacto tão grande que tudo que se fala para um aluno de EJA, ele vai ficar guardado na memória dele para sempre. E eu sempre que eu tenho disponível, no momento eu não trabalho mais com jovens e adultos, trabalho só com ensino médio, eu sempre que possível, quando eu trabalhava com esse tipo de aluno, eu estimulava a pesquisa, estimulava o trabalho acadêmico também, e também estimulava, falava assim, muitos alunos falavam para o professor, pô, eu tenho 55 anos, vou fazer faculdade agora? Eu falei assim, vai fazer faculdade agora, e vai ser um excelente profissional, porque a idade, eu costumo falar para os alunos, e falei muito para aluno de EJA, que idade é uma imposição meramente social, o que manda é o estado de espírito e a vontade, e vontade é o que não falta para esses alunos do ensino de jovens e adultos. Então, por isso que eu caracterizo como uma das coisas mais importantes da educação, e hoje, se eu sou o profissional que eu sou, é porque eu tive essa experiência quando eu estava começando lá 10 anos atrás, tá? Na verdade, a situação de ensino e aprendizagem de matemática às vezes permite a combinação e estrutura de significado realizado pelos alunos, ou seja, a essência do conhecimento matemático. Bom, tivemos o objetivo de entender mais sobre a educação de jovens e adultos e ensinar a matemática e, de fato, não só com que o aluno entenda, mas sim compreenda. Afinal, o que falar da EJA? Sabemos que a EJA é uma rede pública e sabemos que também ela alcança vidas e histórias, não é mesmo? Bom, ela alcança aquelas pessoas que não terminaram o ensino fundamental, ensino médio e também aqueles que nunca tiveram uma educação, não é mesmo? Bom, a EJA ela é ampla, ela alcança desde a criança, o adolescente, o jovem e o idoso. E como realizamos esse trabalho? Bom, no dia 21 de setembro fizemos uma ligação, videochamada pelo WhatsApp. Trocamos de ideias, opiniões, tudo aquilo que a gente já sabia sobre a EJA e a matemática. E tudo aquilo também que a gente não sabia. Trocamos de ideias, como eu disse, dividimos em parte. Cada integrante do nosso grupo ficou com uma parte do trabalho para realizar. Contamos muito com a ajuda da professora Valquíria. Ela soube nos auxiliar em tudo. Hoje posso dizer que a gente conseguiu compreender um pouquinho mais sobre a EJA e a matemática. Concluo afirmando que nosso papel como educadores é desenvolver a capacidade, interesse e conhecimento nos alunos e que eles possam se conhecer e conhecer o mundo e que possamos cada dia fazer a diferença. Bom, obrigada e até mais. Beijo!